tem tudo semente para salvar o mundo. Okay? A semente mais importante é a diversidade social, diversidade de raça, diversidade religiosa, etc, etc. Eu fui muito inspirado para o Sesc Pompeia, que é um projeto extraordinário, e a ideia foi de criar um lugar tipo o Sesc Pompeia, mas com um modelo econômico, que celebrar a cultura, todas as culturas brasileiras, e que também gera uma economia. Porque eu estou convencido que o futuro da economia brasileira em frente, uma grande economia criativa, onde o Brasil pode vender a sua alma, vender os produtos, vender a criatividade brasileira, mas precisa de um lugar para celebrar isso, para mostrar isso. Você falou lá do trabalho que você fez com o Xingu, tem muito Xingu aqui, tem muitos produtos que o mundo quer comprar. O Brasil inspira muitas pessoas, mas hoje não tem uma máquina, uma organização para organizar, para comercializar essa criatividade brasileira. É o grande desafio do Matarazzo, é de receber todas as criatividades brasileiras, de moda, de música, de dança, de teatro, de cinema, do design, da fashion, de tudo, para mostrar e vender ao mundo inteiro. Então, o que o Matarazzo é um lugar que foi abandonado durante muitos anos. Quando eu cheguei lá para comprar o Matarazzo, 12 anos atrás, o Matarazzo foi já abandonado há 20 anos. Então, agora, 30 anos que o Matarazzo fechou. Esse lugar me inspirou, eu acho que é o melhor lugar para fazer um projeto para celebrar a criatividade brasileira, porque tem raiz, porque tem uma história, a história que é a história dessa cidade, uma dinâmica super forte. E hoje eu vou mostrar para você o que tem dentro do projeto Matarazzo. Temos 4 componentes super fortes. Primeira coisa é a reciclagem urbana, uma coisa que não existe agora no Brasil, mas acho que é um movimento que pode existir. O Brasil precisa desse movimento arquitetural. A segunda coisa é a arquitetura verde. Os brasileiros sabem como se fazer arquitetura no meio do verde, mas convidar o verde na arquitetura é um outro desafio, é um desafio necessário, porque é impossível hoje de fazer cidades, de imaginar a construção de cidades como São Paulo. No futuro você não pode fazer. Tem leis que precisam de mudar, mas destruir a natureza e gerar tão carbono não faz sentido mais. Terceira coisa muito importante é a alma. Não tem mais arquitetura sem alma. Pessoas precisam de conteúdo. Vou falar de como um conteúdo criativo pode criar uma alma que vai com a parte arquitetural. E falamos depois da coisa mais importante do projeto, de celebrar essa diversidade, que sem essa diversidade não tive esse projeto. Reciclagem urbana. Hoje temos lá no Matarazzo a maior propriedade da cidade, quase 30 mil metros quadrados na Paulista. Tem 10 prédios centenários abandonados, uma capela, um hospital e também uma maternidade onde nasceu mais de 500 mil pessoas. O projeto é muito simples e de proteger todos esses prédios. Quando eu cheguei para comprar isso, todo mundo achou que eu estou maluco, porque nenhum no Brasil acha que tem um modelo econômico onde você pode preservar os prédios. A minha visão é o oposto. Eu acho que tem mais valor na Praça São Marco em Veneza, também mais valor na Praça de Espanha em Roma, que tem no meio de uma praça cheia de todo. Então, a alma, o histórico é a coisa
que vale mais, e no futuro digital, que é um novo futuro para nós todos, o que precisamos para sair da casa é de experiência, de história, de alma, mais que de arquitetura. Então, a ideia para salvar um projeto desse tipo é muito simples. Você salva os prédios e você construi abaixo. E nós, franceses, somos especialistas em fazer isso. Não sabe se você já foi lá no Louvre, mas no Louvre você tem uma pequena pirâmide, um pequeno prédio de 110 mil metros quadrados que é o Louvre, mas tem mais de 200 mil metros quadrados abaixo da terra. Então, somos especialistas para proteger o que a história construiu, mas também andar na terra. E aqui, o projeto Matarazzo é isso. Temos quase 100 mil metros quadrados, 80 mil metros quadrados abaixo da terra para preservar e valorizar o patrimônio histórico que está em cima. Para você bem entender, aqui tem uma foto do Matarazzo e proteger, usar esses prédios e trazer em cima disso uma nova vida. Vocês investiram muito na tecnologia de engenharia para manter esses prédios tombados pelo patrimônio histórico e escavar embaixo deles para criar esse espaço. Eu não trouxe imagens disso porque acho que todo mundo viu que foi capa de revista, beijinha e tudo mais, mas é assim de uma ousadia incrível, um investimento maior ainda. E que só esse tipo de desafio realmente empurra e leva para frente a técnica, né? Então, sim, temos lá, por exemplo, na maternidade, é um prédio de 16 mil toneladas. E para criar, abaixo da maternidade, o complexo, temos uma cidade de cinema para fazer a promoção do cinema brasileiro. Temos lá um buraco. E o prédio tem uma nova estrutura abaixo do prédio para sustentar o prédio. Todo mundo conhece o exemplo da capela, que é mais impressionante, porque está pequena, está 2.500 toneladas. Mas o que fizemos, um buraco de quase 40 metros abaixo da capela, para também criar parte do centro de convenção, tudo. E a Capela Santa Luzia depois da renovação. Então, o que eu queria explicar para você com essa primeira parte, que cuidar dos prédios antigos é uma coisa muito importante. Por que é importante? Para criar valor, porque no futuro não tem nenhum que vai sair da sua casa se não é para viver uma experiência super forte. E o que convida nessa experiência são prédios antigos, coisas com raiz. E também não tem futuro sem raiz. Então, a confrontação do lugar que vai convidar os equipamentos mais sofisticados da cidade, uma tecnologia mais avançada e também dentro de um lugar que é o lugar mais antigo da cidade, essa confrontação sozinha ajuda as pessoas a abrir a cabeça, a pensar de uma maneira diferente. O segundo passo para nós muito importante, que é a nossa arquitetura está verde. Verde significa muito, muito mais que você aprendeu lá nas escolas sobre o standard ISO de verde, o pior de tudo que o standard green. A realidade do standard green significa que você importar aqui no Brasil vidros da China, caixilhos da Turquia, para ficar dentro o standard. Na realidade, você gera mais poluição, não tem transferimento de saber, não tem nada. Então, o verde não significa só árvores em cima das torres, mas significa mais importante o processo de construção. E processo de construção significa, se você quer fazer um projeto verde, é fazer tudo perto do projeto. O que importa é o criminal. Então, aqui falamos um pouquinho da arquitetura verde, não? A Torre Matato antiga é nosso símbolo.
é um projeto de João e o que queremos mostrar que porque na toda a cidade do mundo, porque não tem florestas verticais, porque fazer os parques, hoje não tem mais espaço para criar novos parques, mas podemos criar florestas verticais. Em cima dessa torre, você tem árvores de 20 metros. Então, são árvores do tipo que você tem lá. Não é pequenos árvores. E por causa disso, todos os nossos prédios são com esses árvores, trazemos mais de 10 mil árvores. Então, temos um índice de carbono negativo nesse projeto. O que fez essa torre é o arquiteto João Louvel. E eu trouxe 4 grandes arquitetos no projeto. O ponto comum desses arquitetos é a contextualidade. Cada deles tem uma visão que não tem uma arquitetura sem falar com os elementos onde está o projeto. Então, João fez um projeto super contextual. Acho que ele vai falar lá. À Sao Paulo, ce parc de d'attraction, c'est de surveillance. C'est la plus de surveillance, c'est des oasis. C'est le lieu d'une urbanité calme. C'est le lieu des arbres incroyables, des ficus, des dalouillas. Et c'est cet hôpital au milieu avec une sorte de petite ville, de gros village, très bien ordonné, avec ses patients. Autour de ça, il y a une ville qui est tumultueuse quand même. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler à partir de la mémoire de ce lieu. Si le génie du lieu veut dire quelque chose, à Matarazzo, il faut s'en servir. Et construire en bordure ce parc, pour regarder ce parc, la meilleure construction, c'est de partir dans ce parc. Et en fait, c'est de faire en sorte que les arbres envahissent aussi cette nouvelle construction. Et cette nouvelle construction, c'est une tour. Donc finalement, la tour va être envahie par des arbres. Et par des arbres qui sont les mêmes, ou à peu près, que ceux qui sont dans le parc. Donc, en bordure du parc, le parc va s'étendre à la verticale. Donc c'est un jeu sur le matériel aussi, puisque je trouve que le bois fait un sens particulier quand on regarde une structure de résine. En général, ce bois est déjà utilisé pour les grandes constructions et des tours. Évidemment, là, ce sera vraiment en bois, mais elle sera habitée de bois vivant et de bois travaillé. Et quand on la regardera de loin, on verra du bois. Il y a du métal qui va du bois. Et on a l'impression de voir tout au long bois. Et tout au long de cette section-là, c'est rarement vu. Donc finalement, c'est une façon de considérer que les tours, puisqu'il s'agit de tours, devraient à chaque fois aussi être symbole d'identité. Et que les tours à Sao Paulo ne doivent pas faire comme si c'était à Paris. Et finalement, on doit se servir de tout un art de vivre qui est déjà inscrit dans la légende de la vie. Para realizar isso com o João Louvel, o projeto foi muito complicado. Aqui você tem algumas imagens da construção do projeto. Não tem uma laje parecida. Cada laje diferente e também você tem lajes enormes, porque trazemos em cima dessa laje, trazemos árvores de 20 metros. Então tem lugares onde temos mais de 7 toneladas por metro quadrado de resistência. Isso não foi feito na história do Brasil. E também cada laje tem uma forma diferente. Então cada laje foi como chamava, tem uma forma assim. E cada vez que nós fizemos uma laje, precisamos de fazer concreto líquido e para fazer a laje no mesmo dia. Então tivemos até 2 anos caminhões de concreto para fazer a laje, cada laje no mesmo dia. A última laje
a laje mais pequena, mas em cima dessa laje também temos árvores de 15 metros. Então, todos os andares terão árvores? todos, Os andares? se não todos, mas temos A cada 5 dois ou 7 andares onde temos árvores super grandes. enormes. E vocês também, essa questão de fazer local, as matérias locais, todos os interiores que eu visitei, os apartamentos modelo, né, tanto do hotel quanto do residencial, e vocês desenvolveram fornecedores brasileiros para chegarem àquela qualidade. Isso é uma experiência muito interessante. A expertise brasileira de França. E foi uma aventura incrível, porque a ideia mais de trazer coisas de fora e de fazer tudo localmente. Demorou quase 4 anos para identificar as jaziras, para ter, demorou 4 anos para ajudar as várias empresas do país a mudar de equipamento, para fazer esse trabalho de super alto padrão. Agora, por causa disso, temos quase 4.000 pessoas, artesanos, trabalhando lá no projeto. E temos uma equipe de 40 companheiros, que são os melhores artesãos da Europa, italiano, francês, português, lá para ensinar a eles como fazer esse trabalho de alto padrão. E isso foi o grande desafio do Philippe Starck, de fazer projeto de Philippe Starck, mas com a contextualidade. Então, todo o projeto é inspirado, fala da cultura brasileira. Eu tenho pequeno filme aqui, mas... La réaction en voyant le Matarazzo a été un choc. Le choc de voir un endroit hors de tout, hors du temps, hors de la réalité, un endroit de rêve, comme un conte merveilleux, gardé sous une cloche de verre, gardé par des fées. Cet endroit n'est pas matériel. C'est un endroit qui est l'essence même de Sao Paulo, surtout des habitants de Sao Paulo, qui sont nés dans cet endroit, et on le sent. C'est-à-dire qu'il y a comme la magie de trouver un bijou qui exprime tout l'esprit formidable des Brésiliens de Sao Paulo. Ok, desculpe, porque não temos tempo de ver todo o filme. Então, a ideia aqui foi de trazer esses artesãos com essa empresa que chama Atelier de France. Criamos escritório gigante, temos mais de 70 arquitetos lá trabalhando. E temos essa expertise, pela primeira vez no país, temos uma máquina que pode, para todos os arquitetos como você, que pode transformar a criatividade de você em uma execução com qualquer material, metal, espelho, pedra, tudo, madeira, etc., etc. E o resultado é incrível. Agora somos na finição da maternidade, os acabamentos são absolutamente incríveis. Então, isso para nós é mais verde. Projeto verde, projeto que transmite o saber, projeto que respeita o saber local, que usa os materiais locais. Esse é o primeiro passo de projeto verde. Sem dúvida, a coisa mais importante do projeto é que temos mais de 10.000 árvores. Então, o maior parque privado da cidade. Outro arquiteto que eu envolvi lá, que é também muito verde, que dos produtos mais verdes que você conhece muito bem no Brasil é o concreto, porque usa materiais locais. Eu trouxe esse arquiteto que acho dos melhores arquitetos do concreto agora no mundo, que fez muitas coisas no Louvre, o Museu e tudo, para fazer a primeira obra de concreto alta densidade. Esse é o concreto que os franceses descobriram para fazer a central nuclear, como se chama, é concreto de super alta densidade, super seguro e também com uma resistência super forte. E fizemos nossos primeiros passos juntos lá. Esse é prédio feito de cipó
Esses cipós são o símbolo do cipó como a ayahuasca, por exemplo, e são reprodução desses cipós. Esses cipós são de 7 até 15 centímetros de diâmetro e 22 metros de altura, uma peça de concreto. E com isso podemos também desenvolver projetos de exoesqueleto, eu não sei como se chama, arquitetura muito diferente. E trazemos essa tecnologia aqui no Brasil, temos uma empresa, uma fábrica para fazer isso. Também o projeto verde é que nós queremos de esconder as ruas. Tem muitos debates agora sobre as ruas perto do Matarazzo. E temos o grande projeto de esconder todas as ruas abaixo de túnel. Temos agora como se chama, Alvará para fazer isso, mas temos recursos do Ministério Público, que está aqui para defender as pessoas, mas acho que ele não vai defender as pessoas se não tem esse projeto. É a loucura do Brasil. E temos aqui um boulevard, transformamos todo o projeto, todas as ruas em parque natural. O terceiro componente rápido é a partir da vida dentro do projeto. E a realidade é que a vida do projeto é de promover a música brasileira, os artesãos brasileiros. Temos a maior sala de exposição da cidade, uma sala de 2.500 metros quadrados, de sobre uma laje, para receber imposições internacionais, mas feito no Brasil. Então, cada artista que vem fazer a exposição com nós, o primeiro artista chama Anish Kapoor. Anish Kapoor tem a obrigação de produzir a exposição aqui, então eu tenho um ateliê de 20.000 metros quadrados para fazer a produção da exposição do Anish Kapoor aqui. A sala se chama aqui. Temos a sala de teatro. Aquela coluna que parece um tronco de uma árvore, volta um minutinho ali. Quem? A coluna no teatro. Sim. Aqui, ó. Que parece um tronco de uma árvore, de fato... Sim, é um árvore que faleceu lá na floresta por causa do... Como chama? Thunder. Do raio. Sim. Do trovão. E pegamos o árvore. É um árvore de 2,5 metros de diâmetro. E o teatro é de quem? É do Rudy ou é do... E do Rudy também. Eu não sabia onde está a vídeo do Rudy, que eu gosto muito, mas É muito bom. Onde está a vídeo do Rudy? Não tem? Ah, ok. Praça das Oliveiras, não minto. Então, o quarto conteúdo muito importante do projeto é a diversidade. Okay? O que celebramos aqui é essa riqueza incrível que você tem nessa cidade, que é a maior cidade italiana do mundo, maior cidade japonesa do mundo, fora do Japão, maior cidade libanesa, uma das maiores cidades negras também da América. Então, para nós, estrangeiros, para o mundo inteiro, isso é um valor inacreditável. Então, o Matarazzo existe para celebrar isso e a riqueza dessa diversidade, que é a criatividade. Então, celebramos toda essa diversidade, até a diversidade social, que para nós é um viagem muito interessante, não? Trabalhamos com moradores da rua que vão vender produtos para os outros. E quando um morador da rua vende uma coisa para você, a alma, a transmissão de energia é muito importante. E todo lugar foi feito para pensar esse tipo de experiência. Então, temos o mercado orgânico, temos os irmãos Campanas, trabalhando muito sobre o projeto. Temos hortas, o projeto cria hortas, temos um projeto de 200 hortas na cidade, trabalhamos com a prefeitura e o estado também, para abrir essas hortas urbanas. E como seria a horta social? O público pode ir lá colher, tem uma cota por pessoa? Então, a nossa ideia é que temos 34 restaurantes lá no projeto e 2 hotéis. Não tem um restaurante, não tem um hotel que tenha autorização de vender
comida que não é comida da permacultura ou comida do mais alto nível biológico. Oi, Nani. Tudo. E temos também um mercado bio. E lá trabalhamos com alguns investidores que querem fazer projetos, mas também ajudamos iniciativas privadas para criar a sua própria horta. Então, se tem pessoas como vocês que querem abrir uma horta, se me liga, eu vou ajudar, vou financiar, eu vou comprar os produtos. E fizemos isso com os moradores da rua. Aqui um exemplo de uma parte do projeto que eu gosto muito, que a nossa escola para ajudar os moradores da rua a trabalhar nas suas hortas urbanas. Tem chances de fazer algo novo, de estar se refazendo, estar se reinventando. A psicologia humanista, ela abarca muito como gerar autonomia e como gerar um resgate de autoestima daquele indivíduo. Então, através de um projeto pedagógico, a gente vai inserindo o contexto de relações de sociedade, de relações entre os próprios alunos, com os educadores, para saberem se relacionar e se fortalecer, para que possam cada vez mais terem autonomia e buscarem seu próprio caminho. No momento de adolescente, eu vim para a cidade grande, mas tive os percursos da vida aí e terminei parando na rua. A minha vida antes do projeto, cara, era bem bagunçada. Era droga, rua, era viver, hoje dormia aqui, amanhã dormia acolá, amanhã dormia lá, e às vezes não tinha nem lugar para dormir, nem para ficar. É um plantio. Tem também no projeto, desculpe, não temos tempo, cada filme. Temos 26 minutos. Ah, sim, temos 26 minutos? Tem. Ah, ok. Então, a coisa importante, falamos da diversidade social, esse é um bom exemplo. Falamos também de diversidade da natureza, ok? A biodiversidade. O estado do São Paulo é o lugar onde tem a maior biodiversidade do mundo, não é a floresta amazônica, é o estado aqui. Aqui, entre o mar até a montanha de Campos do Jordão, você tem a maior diversidade do mundo. E quando nós homens chegamos lá na Paulista, tive uma floresta que queremos recriar. Então, trabalhamos com todos os expertos, até essas equipas. Eu não sei se você tem um slide sobre a equipa do Borboleta, também trazemos equipa para ajudar a recriação de todas as espécies das borboletas. O objetivo para nós é de chegar até 600 espécies de borboleta lá no Matarazzo, que são as espécies originais do Matarazzo, mas também fizemos um trabalho para fazer isso, super cuidado, para recriar a biodiversidade. Então, precisamos de retrazer as plantas originais para ajudar a reprodução das borboletas, porque as borboletas não vão se reproduzir se não tem as plantas originais. Então, recriar o seu equilíbrio da diversidade é um grande desafio do nosso projeto. Eu acho que vai mudar muito a maneira de ver como fazer projeto arquitetural mais importante, projeto de construção aqui na cidade. A terceira diversidade que nós trabalhamos é a diversidade religiosa. Temos 5 lugares de religião. Então, eu imagino que é um projeto de uma construtora que faz igreja, sinagoga e tudo. Não? Porque a mesma coisa, falamos da alma e falamos também da experiência. Você pode ficar na casa todo dia com o iPhone para comprar o que você quiser. E você vai sair da casa no futuro para aprender, para encontrar e tudo. E para nós, uma das grandes riquezas do Brasil e dessa cidade
não é só o sincretismo, mas também a capacidade de todas as religiões de viver junto. Eu faço sempre o mesmo exemplo. Essa cidade é o único lugar onde tem um hospital que se chama Sírio-Libanês, onde os patrocinadores mais importantes são os judeus. Então, isso não existe, não. Se existe, estava lá do outro lado da Mediterrânea, resolveu muitos problemas. Então, aqui temos um templo budista, uma igreja do Candomblé, uma capela, no Matarazzo, temos todos... Quando vai ficar pronta essa maravilha, né? A fim do ano, inauguramos 2/3 do projeto. Então, fim desse ano, 2020, em 12 meses, 2/3 do projeto está pronto. Então, o próximo Summit vai ser lá, né, Cris? Fechado? Mas temos uma coisa, eu quero envolver toda a cidade, né, no projeto. Já trabalhamos com muitas pessoas, mas queremos convidar todos vocês para nossa celebração em outubro ou setembro. Guarda no nosso, como chama, Instagram. Eu vou fazer uma grande celebração do pau-brasil, depois dos 1000 primeiros árvores, que nós agora iniciamos um programa de plantação, temos 10.000 árvores. Cada árvore é uma aventura. Acho que você vai descobrir imagens mais impressionantes que a imagem da capela, porque trazemos árvores super grandes, não? Lá, e em setembro ou outubro, depende de quando temos uma grande celebração com muitos caciques lá das várias do Zuniquim, do Axaninca, do Xingu e tudo, para celebrar o Grande Pau-Brasil, que eu já identificou na floresta e que preparamos agora para trazer ele. E voilà. Isso é um resumido. Para concluir de uma maneira rápida, o que significa esse projeto? Esse projeto é que os arquitetos do futuro, eles não podem mais pensar um projeto sem participar no conteúdo do projeto. A nova geração dos projetos são projetos com conteúdo. Se não tem o conteúdo, se não tem essas fazendas urbanas, se não tiver esses programas sociais, se não tem essas capelas, sinagogas e tudo, se não tem o espaço de criatividade e uma maneira super especial de funcionar, e se não tem um processo construtivo que envolve a cidade perto do projeto, não é um projeto. Não pode ser mais projeto como nós fizemos nos anos passados, projetos imperialistas, sem respeito da natureza, sem respeito da contextualidade, sem respeito das pessoas, sem transmitir o saber, sem ajudar o lugar onde nós trabalhamos para mudar a qualidade de vida deles e sem ser muito envolvido na vida da cidade. E isso é muito importante. Eu acho que tem muitas pessoas nessa cidade que não entendem por que eu faço isso. Eles acham que estou louco, mas na realidade não vai ter sucesso sem envolvido super forte no futuro da vida da cidade. Olha, obrigado. Obrigada, Alex. Eu acho que a gente... Como você deu uma enxugada na tua apresentação, a gente tem um tempinho para perguntas. Eu acho que esse é um projeto tão importante, tão marcante na evolução urbana, social e... Bom, enfim, é tão complexo e completo que a gente podia abrir para perguntas. Já tem uma aqui, da Cris, que é diretora de branding da Porto Belo. Oi, Alex. Tá ligado? Oi, Alex. A tua apresentação foi incrível. Para nós que fazemos parte de uma marca inovadora, ver tudo isso é assim realmente muito inspirador.
E dá para entender todos os conceitos que você explica. Realmente, isso é o futuro da arquitetura, é o futuro da sociedade. Mas eu fiquei aqui o tempo inteiro curiosa. Por quê? O que te motivou a fazer isso, que é um desafio enorme, que você tem que convencer a sociedade, tem que convencer a cidade, leis, enfim, muitos movimentos envolvidos nisso tudo. Então, qual é a motivação pessoal para um projeto tão desafiador? Eu cresci na África. Então, para os africanos, o Brasil é um país africano com um sucesso enorme. Então, para os europeus, é uma outra visão. É um país que está mais difícil. Então, para nós, nós africanos, o Brasil é o símbolo dessa diversidade. Onde eu cresci, eu fiquei o único aluno branco durante 6 anos na minha escola. Então, vi como a diversidade, como é uma energia, não? Uma energia para mudar, para fazer as coisas. Até hoje eu uso essa energia de diferença para mim. E São Paulo é realmente a capital mundial da diversidade. Você não entende, mas por números, socialmente, religiosamente, do ponto da biodiversidade, é realmente a capital mundial da diversidade. Então eu disse, eu vou fazer um projeto aqui para mostrar ao mundo que a diversidade é o futuro. Sabemos como viver agora com a liberdade, mas a liberdade não aprende a nós aprendemos a respeitar a diferença. E o futuro é entender que a diferença é a riqueza. Se você não é diferença, você não tem riqueza. Essa é a grande mudança desse século, porque o século passado foi o século da standardização. Todo mundo precisa de ser mesmo, não é? Agora, o mais que você está diferente, o mais que você tem valor. Então, a ideia é... Não tem uma outra cidade onde eu posso fazer esse projeto. E não tive na cidade um outro lugar tão grande, com essas raízes, com essa história. Na Paulista, imagine. Incrível. Na Paulista, com... e você está promovendo ainda mais essa troca de culturas e a expansão dessa diversidade, trazendo grandes nomes, expoentes da arquitetura e do design mundial para trocar com os brasileiros, com os fabricantes nesse projeto com a Atelier de France, com os construtores, e com Jean Nouvel e Philippe Starck e o Rudy. E na cultura, eu sei que você tem um polo grande, onde terão galerias, tem esse centro de exposição para mostras de arte. Você vai ter uma programação da cidade de Matarazzo com exposições permanentes, ou você vai ter parceiros permanentes e temporárias, ou você vai ter parceiros que vão trazer suas exposições? Como vai funcionar a parte cultural? Toda a produção, nós organizamos toda a produção. Então, trabalhamos com muitos atores brasileiros, mas todo o conteúdo, nós somos os produtores executivos do conteúdo. É muito importante, porque tudo precisa de ser uma harmonia perfeita. Do morador da rua que vende as suas frutas até a Anish Kapoor, lá tem o mesmo discurso, a mesma energia, é a celebração dessa diversidade. Então precisamos de ser super detalhados. Mas temos uma máquina de produção cultural gigante, o maior estúdio de música da cidade, esse lugar para celebrar o cinema brasileiro, para comercializar no mundo inteiro. Temos muitos equipamentos, mas cuidamos de tudo. Muito lindo. E que parte que fica pronta agora no fim do ano? Alguma dessas áreas culturais? Ou hotel e residência? Ao fim do ano temos o hotel, que é veramente o primeiro hotel que celebra a cultura brasileira. Você entra no hotel, trabalhamos com 57 dos 100 melhores artistas brasileiros. Então, não tem o artista que você tem na cabeça que não trabalha no projeto. Então, veramente é uma
museu a céu aberto para celebrar todos os criativos do Brasil. Temos também o centro de convenção, que é um centro de super alto padrão, que essa cidade, um equipamento que essa cidade precisa. Temos a capela, temos a torre de Jean Nouvel, que será pronta totalmente, e uma grande parte do parque. Então já é muito eu acho maravilhoso. 1.500 vagas de parquinho, mas Perguntas aqui. É bom levantar a mão ou ficar de pé, porque tem muita gente. E qual foi, Alexandre, até agora, o maior desafio dentre todos os desafios que você teve, estruturais, sociais, econômicos, políticos? Qual você considera que foi o mais difícil de superar e de vencer? Tudo foi difícil. Hein? Tudo. É do Alvará. Mas é um sonho, então tudo foi difícil. A parte com o Condefat, que não entendi ao início esse conceito de reciclagem urbana, eles não entendem. Você mudou uma concepção legal do patrimônio histórico, né? Da preservação, do prédio tombado, que tem uma série de limitações e que você conseguiu. Sim, mas provar. agora eles são fãs do projeto. Agora, para o Condefat, é o melhor exemplo mundial do que o Brasil conseguiu fazer. Então, essa relação se muda. Acho isso foi difícil. Acho que a surpresa incrível é que temos um projeto de um padrão super alto e que não tive a mão de obra no Brasil para fazer. Então, nós precisamos ensinar. E a capacidade dos brasileiros de aprender foi incrível. Então, hoje, o padrão do projeto é o melhor padrão que eu consegui de fazer na minha vida. Eu fiz hotel de luxo, como você sabe, em França e tudo. Eu não consegui atingir o padrão que nós atingimos aqui no Brasil. Então, essa foi a surpresa. O povo brasileiro, o trabalho de todos os brasileiros com nós, foi um prazer gigante. E agora, o último desafio que temos é o desafio com o Ministério Público, não é? Uma loucura, não? Fizemos uma coisa gratuita para a cidade, transformamos as ruas em parque e tem associação que querem de publicidade que atrapalham o processo, não? Porque eles querem que tudo fica como está. Essa dificuldade, essa esquizofrenia brasileira entre o desejo de mudar, do progresso do país, e no mesmo momento, instituições que são aqui para atrapalhar tudo que pode mudar, é complexo. É complexo, mas vai resolver. Não obstante todas as adversidades e dificuldades, você está conseguindo superar muita coisa que todo mundo duvidava que você ia conseguir fazer. Eu lembro na invasão criativa, onde, né? Não, mas tivemos problemas até o tema do projeto, que é a diversidade. Você entende que agora o tema da diversidade acho o tema mais importante do nosso século, mas aqui no Brasil não tem todo mundo que compartilha com a ideia que a diversidade é uma riqueza. Para nós é um problema, somos vítimas de muitos ataques por causa dessa visão. Então, todo mundo que quer de ajudar, todo mundo que quer de, aproveitar, welcome. É isso aí, todos bem-vindos. Tem uma pergunta aqui, temos 3 minutinhos, aonde? Eu não estou vendo. Por favor. Tá ligado? Os prédios antigos do Matarazzo, eles vão ser preservados, eles vão ser restaurados ou vai ficar aquele clima de abandono que é tão legal, né, da cidade de Matarazzo? Pergunta excelente, porque o nosso desafio
Temos 3 tipos de renovação no projeto. Temos uma renovação da maternidade, onde fizemos um trabalho de renovação perfeita. Então, a maternidade, depois da abertura, será mais nova que no dia da abertura em 1944. Isso é uma visão. Isso foi os primeiros desafios com o CONDEFAT. Depois temos a capela, onde conseguimos convencer o CONDEFAT que para preservar a alma de um lugar, o lugar não precisa de ser tudo novo. O fato que tem marcas da história da vida do prédio gera mais alma, preserva a alma. Isso foi o segundo passo, a capela é isso. Então, a capela é uma renovação com uma preservação de coisas antigas, e se eles são ruins, eles vão ficar ruins. O terceiro nível que temos, depois da nossa relação de quase 12 anos com o CONDEFAT, eles agora acham que nós somos puros, como genuínos, temos a renovação dos 5 prédios do hospital. E aqui, um conceito super original, que acho que vai ser um conceito brasileiro, que é o conceito de reciclagem puro. Então, você pega um prédio como ele está, você não muda nada e você traz uma nova vida dentro. Então, as paredes dentro, onde tiver um banheiro, tem tijolo de banheiro. Se você muda o uso, que lá tem uma sala de exposição, mas no meio da sala de exposição você tem os tijolos do banheiro. Se você quebrar uma parede, você tem as marcas do parede antigo. E se você quebrar uma porta, você tem lá no chão a marca da porta. Essa, para mim, é o futuro. Porque vivemos agora um momento onde fazer coisas novas é um crime. É um crime, desculpe. Cada vez que você compra uma roupa nova, um carro novo, você faz parte de um crime. E hoje você tem coisas já existentes, você pode, se chama upcycling, você pode pegar qualquer produto que você tem e criar um produto melhor. E com os prédios antigos, isso é o trabalho mais fácil. Você pegar qualquer prédio antigo e você fica, se você quer, você fica com a alma original, você preserva essa alma original, você tem uma coisa que vai ser um grande sucesso. E isso eu fiz com um fotógrafo aqui, que é muito famoso, que chama Mascaro, e que eu descobri na minha revista de arquitetura há 20 anos atrás, e trabalhamos juntos sobre a sensibilidade dele. Ele fez foto do lugar, e por causa dessas fotos, usamos essas fotos para preservar o lugar. Onde o prédio fala mais, preservamos as partes antigas como eles estão agora. Então, você vai entrar em 2 anos no hospital, você, mas o que aconteceu aqui é um prédio velho, tudo é ruim. Mas, na realidade, preservamos a alma do prédio. Temos uma... Não, tem uma última pergunta aqui e a gente encerra. Você tem um minutinho? Sim. Bom, a gente vê que é um projeto que tem o DNA brasileiro, mas também tem muito trabalho francês, né, por trás, com grandes nomes do design e da arquitetura francesa. E eu queria saber como que os 3 nomes que você trouxe, né, o Jean Nouvel, o Rude e o Philippe Starck, como eles conseguiram absorver o nosso DNA, porque realmente está muito abrasileirado tudo. E é muito bonita a maneira de pensar do francês, mas é difícil que se adapte ao nosso jeitinho brasileiro. Então, eu queria saber mais ou menos como que, se é que você tem essa informação, como que eles se reuniram, talvez, ou vieram para cá, como eles pesquisaram a cultura brasileira para aparecer no projeto. A primeira coisa, o trabalho é não
de falar por o brasileiro, é um trabalho de contextualidade. Então, o que eles entendem, o que eles gostam da cultura brasileira. E você fica todo dia perto dessa cultura. Então, você não tem a nossa capacidade de ver de longe as coisas incríveis que você tem. Mas para mergulhar, para ajudar eles a mergulhar, o Philippe Starck, por exemplo, foi aqui no Brasil 32 vezes para o projeto. 32 viagens para trabalhar aqui, para encontrar todos os designers, para entender todo o design dos anos 20 ao fim dos anos 70. Porque por Philippe Starck, o que é Sérgio Rodrigues, o que é não sabe quem é Rezende, tudo ele não sabe. Então ele descobriu, compramos junto, fiz um trabalho gigante sobre o design, trabalho gigante sobre a semana 22, a inspiração, a contextualidade da poesia e tudo. E por Rudy Ricciotti, que faz um dos trabalhos, é o prédio de Sipo, o Sipo mais famoso brasileiro se chama ayahuasca, não? Você não sabe o que é um Sipo, ayahuasca? É um cipó. Cipó. Então, o cipó mais famoso do Brasil, a ayahuasca, eu trouxe lá Rudy muitas vezes para fazer celebração de ayahuasca lá com para entender o que significa isso. Então, eles mergulharam de uma maneira super forte dentro da cultura brasileira. E o que você falou é verdade, porque nós estamos dentro, a gente não tem o distanciamento para valorizar as nossas riquezas, né? Muitas vezes é o olhar estrangeiro que identifica as maiores riquezas que para a gente está aqui todo dia e a gente não enxerga. Mas o que eu acho mais incrível do seu trabalho é essa troca de cultura, troca de conhecimento, envolvimento do brasileiro nessa percepção do olhar estrangeiro, seja na concepção, na fabricação e a transferência de tecnologia e de conhecimento mesmo, né? Sim, a transferência de um saber que é um saber milenário. O trabalho da pedra, trouxemos lá expertos da pedra, incrível. Reabrimos algumas jazidas fechadas de mais de 40 anos, porque você tem pedras aqui incríveis, você tem quartzite incrível, mas aqui... as pedras mais valorizadas, valiosas brasileiras vão para exportação, não ficam no país, né? É um pouco um exemplo dessa realidade. Quando eu cheguei aqui, todos os grandes construtores são com orgulho de me mostrar o mármore italiano que ele tem lá na entrada do prédio. Eu falei com ele, você é um criminal. Como você tem as melhores pedras do mundo aqui no Brasil, você tem orgulho de trazer pedras. Desculpe, até grandes arquitetos brasileiros, não vou falar do nome, mas muitos arquitetos brasileiros querem de trazer pedras fora do Brasil. Acho que depois do projeto Matarazzo isso acabou. Não tem... Das lastras da Porto Velho, né? Obrigada, Alex. Muito obrigada a todos.